E aqui eu creio que seja o principal fator de você começar a tocar os hinos da harpa cristã e aprender através deles, até por isso que o título da nossa aula de hoje é o caminho mais rápido para aprender baixo para tocar na igreja. Esse é o caminho mais rápido que você deveria estudar para conseguir tocar. É que os hinos da harpa cristã são mais flexíveis e maleáveis. Por quê? Porque não existe uma versão específica deles. Eu costumo comparar os hinos da harpa cristã com a música cultural que a gente tem, que são as músicas folclóricas. Os hinos da harpa cristã é a música folclórica que a gente tem cristã. Por quê? Além dela cantar a história da música, elas são músicas que não existe uma versão específica. Então, se eu pegar para mim tocar um hino, por exemplo, utilizando essa teoria, essa técnica que eu falei para vocês, do método que eu desenvolvi, que é o método função TSD. Função TSD são 3 acordes, 3 funções. Eu posso tocar um hino com 3 acordes, com 30 ou com 300 acordes. Então, automaticamente, eu posso reduzir a quantidade de acordes, fica muito mais fácil de eu tocar um hino, não fica? Mas se eu pego um hino, por exemplo, que já existe uma gravação pré-estipulada, vou dar um exemplo, esse hino aqui, ó, do Toque no Altar. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Olha quantas notas que tem, ó. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. Ó, refrão. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Acabei de tocar o hino aqui, a versão dele simples, normal, e já tem muito acorde. Para quem já é experiente, já toca há mais tempo, talvez vai ver isso e vai falar, não, tá tranquilo para mim tocar. Mas para você que é mais iniciante, percebe que é muita nota, muita troca rápida e não é nada didático para a gente poder começar a tocar baixo através desses hinos? E esse é o grande problema que eu percebo que muitas pessoas cometem, justamente por não saber exatamente como estudar, não ter uma metodologia, a gente simplesmente entra na internet e quer aprender o quê? O que precisa? Não, normalmente a gente quer aprender o que a gente acha bonito ou acha legal. Mas não quer dizer que o que você acha bonito ou legal é didático. Talvez está muito além do seu nível e aí você tenta começar a tocar, por exemplo, através de um hino desse que é mais complexo e você não consegue ter resultado e automaticamente acaba desistindo da música. Agora, se você tem essa consciência, opa, existe um caminho mais rápido para mim poder aprender, mais didático, com menos acordes, por que não começar por esse caminho? Você vai ter muito resultado em pouco tempo, consegue começar a tocar na sua igreja muito rapidamente e ter um resultado expressivo. Inclusive, um exemplo para vocês terem é que vários alunos nossos, a média deles começarem a tocar na igreja, sabe quanto tempo que é, gente? É dentro de 2 meses. E eu já vi muita gente que estuda baixo há 3 meses, há 6 meses, há 1 ano, há 3 anos. Já vi pessoas com 5 anos que estudam baixo em casa e ainda não é capaz de tocar na igreja. Por que isso? Justamente por conta do método. Porque estuda tudo de forma aleatória, desorganizada, não sabe exatamente por onde começar, não sabe qual o caminho mais rápido, acaba se perdendo e acaba desistindo da música. Então, é fácil tocar um instrumento, mas você tem que ter esse caminho para conseguir estar se desenvolvendo. Então, voltando para o nosso tema, esse hino, por exemplo, eu poderia simplificar ele mais do que está aqui? Até poderia. Mas eu poderia tocar esse hino com apenas 3 acordes? Provavelmente não. Por quê? Teoricamente estaria certo dentro das funções, mas provavelmente vocês perceberiam alguma coisa estranha. Vocês teriam uma estranheza dentro desse hino. Se eu reduzisse, esse hino deve ter mais ou menos uns 15 acordes. Se eu reduzisse esses 15 acordes para apenas 3. Porque automaticamente você já ouviu a versão desse hino oficial e você já tem essa referência. Tudo que soar diferente do que você já ouviu, automaticamente seu ouvido vai falar, isso aí deve estar estranho, deve estar errado. Mesmo teoricamente estando certo, você vai achar que está errado. Agora, os hinos da harpa cristã, a vantagem deles é que não existe uma versão oficial.
Então, como não existe uma versão oficial, você vai ver pessoas tocando o hino da harpa cristã com ritmo, com outro, com ritmos complexos, com ritmos simples. Por exemplo, olha esse hino aqui. Vou dar exemplos de ritmos diferentes para vocês verem e todos combinam. Se eu tocar esse hino conversão, eu posso tocar ele com ritmo de reggae? Posso. Ó, com cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, e teu sangue verteu, pra salvar o tão pobre pecador. Vai funcionar, por quê? Porque não existe uma versão. Qual que é a versão oficial desse hino? Não sei, não existe uma gravação oficial. Muita gente gravou e cada um num ritmo diferente. Poderia tocar em samba. Ó, com cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e teu sangue verteu, pra salvar um tão pobre pecador. Poderia ser em blues? Ó, com cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e teu sangue verteu, pra salvar um tão pobre pecador. Em jazz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé e meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Poderia ser vários ritmos em rock. Ó, com cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu. Vários ritmos. Como também eu poderia tocar com ritmo simples. Por exemplo, pop lento. Ó, com cego eu andei e perdido vaguei. Ó, simples. Longe, longe do meu Salvador. Mas do céu. Super simples. Percebe que eles são didáticos exatamente por conta disso? Eu peguei um hino da harpa cristã e olha que a gente está pensando aqui apenas na questão do ritmo. Toquei vários ritmos diferentes, alguns mais complexos e outros mais simples, como o pop lento, que para quem é mais avançado pode usar um ritmo bem mais avançado, mas para quem é mais iniciante você pode usar um ritmo super básico, super simples, que não vai descaracterizar o hino e não vai soar estranho. Por quê? Porque não existe uma versão oficial. Agora, se eu pego um hino avulso, um hino do Fernandinho, um hino do Toque no Altar, qualquer hino que já seja uma versão oficial, você já ouviu uma versão. Qualquer coisa que eu fizer fora daquilo vai soar estranho. Se eu tocasse Sabor de Mel com esses ritmos, estaria certo? Teoricamente sim, mas soaria estranho. Por quê? Porque o seu ouvido já está acostumado a ouvir uma versão específica. Se fosse o hino do Toque no Altar, que eu dei o exemplo aqui, no Santo dos Santos, se eu tocasse com todos esses ritmos, em blues, em rock, se eu tocasse em versão de samba, soaria legal? Talvez soaria teoricamente certo, mas vocês teriam uma estranheza, justamente pelo fato da gente estar tocando um hino que já existe uma versão pré-estipulada. Então os hinos da harpa cristã automaticamente fica muito mais simples para você conseguir estar tocando. Porque eles, você pode variar o ritmo, independente se o hino ele se você acha que ele tem uma versão específica, você consegue mudar a versão sem soar estranho. Essa é a grande vantagem dos hinos da harpa cristã, porque eles são mais didáticos. Então cada um consegue adequar eles para o nível que vocês estão.